E a jornalista Natuza Neri da Globo News colocou a pá de cal no governo Lula. Parece que lentamente a Globo News vem desembarcando deste governo. Eu não sei se é necessariamente por uma questão de convicção, é porque eu acho que realmente está cada vez mais difícil passar o pano, está difícil lutar contra a realidade. E eu tenho a impressão que de fato eles gostariam de poder continuar passando o pano, mas simplesmente é impossível. Ou você não espanca os fatos e informa a população, ou a população vai cada vez mais sentir repulsa da emissora. E eu acho que esse mais ou menos o cenário que eles se encontram. Chegou num momento que ou eles perdem de vez o pouco de credibilidade para uma parcela cada vez menor de pessoas, ou eles se rendem aos fatos. Essa é a minha análise, é a minha opinião, não estou dando um fato, é apenas um ponto de vista. Neste vídeo eu vou trazer um corte onde a Natuza Neri faz uma análise crítica, falando quais segmentos da sociedade estão começando a rejeitar Lula e, inclusive, falou uma coisa interessantíssima sobre o carrinho de supermercado, o que não entrou no carrinho e o que começou a sair. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. E aqui eu trago esse corte da Natuza Neri, que pra mim foi assim algo espetacular, porque na verdade assim me surpreendeu partindo da Natuza Neri e partindo de uma jornalista da Globo News. É bem verdade que na Globo News ainda tem muitas passadas de pano, isso é inegável. Só que hora ou outra, alguns jornalistas mais à esquerda, né, mais esquerdistas mesmo, estão começando a falar a realidade. É porque eu acho que chega um momento que ou você fala a realidade nua e crua, ou você joga na lata do lixo aquilo que resta de credibilidade e de audiência. Pelo menos é a forma como eu estou encarando esse, vamos chamar assim, esse dilema da Globo News e de outros veículos de comunicação mais à esquerda. Aqui eu vou trazer esse corte onde ela está analisando a pesquisa Quest, que mostra que segmentos tradicionais que apoiavam Lula, por exemplo, as mulheres, os mais pobres, cidadãos do Nordeste, já estão começando a desembarcar. A rejeição está começando a crescer também neste segmento, ou seja, não está sobrando nada para o governo, mas não só, ela fala uma frase que essa para mim foi a mais marcante, ela falou o seguinte num dado momento aqui, que eu já vou dar o play, a picanha não saiu a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho, olha que coisa forte, ou seja, a promessa de campanha da picanha não se concretizou, e o colchão duro, que é uma carne mais barata, também já está começando a sair do carrinho do cidadão comum, pesado hein galera? Mas é um dado da realidade. Vamos lá para as falas da jornalista. O presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Fato. Assim, eu concordo com praticamente tudo que a Natuza Neri disse. Aqui no final ela fala, né, se o governo, com essa autoestima do governo, eu acho que o governo também já não está mais com autoestima. É que eles são arrogantes, eles não admitem, eles não dão um braço a torcer de que eles estão levando o país pro buraco.
petista, via de regra, boa parte deles, eles não conseguem fazer autocrítica. E eu acho até que eles têm a noção de que estão errados, mas é o orgulho. Assim, não admitir o erro me parece ser o modus operandi dessa esquerda. É uma coisa impressionante. E ela comentou aqui que a comunicação não é os maiores problemas. Aliás, eu acho que está longe de ser o maior problema ou um dos maiores problemas. Porque quando o governo produz notícias positivas, quando o governo produz uma realidade boa para a população, a comunicação vai naturalmente. O próprio povo se engaja nas redes sociais para falar que tudo está indo bem, maravilhoso. Hoje, o engajamento do povo, inclusive de quem fez o L nas redes sociais, é mostrar que tá tudo uma porcaria, que tudo tá muito caro, que, sabe? Esse é o ponto. Quando as coisas vão indo bem, é orgânico os comentários positivos. Mas quando vai indo mal, agora com o advento das redes sociais também. Porque antes, a minha leitura é que quando não tinha as redes sociais, a imprensa segurava um pouco a informação negativa, não repercutia tanto. Hoje, o povo com as redes sociais repercute tanto momentos de alegria com o governo, como de tristeza. E no caso agora é de tristeza. Reverbera demais com a vontade ou não da imprensa, com a vontade ou não do governo. Esse é o ponto. E daí por que, na minha leitura, eles querem regular as redes sociais? Porque o povo passou a pensar por si. Começou a pensar independentemente da imprensa. E eles vão se comunicando nas redes sociais e o pessoal vai vendo que a coisa, muitos pensam igual, muitos fazem as mesmas críticas. Então vai criando esse senso na população de que, ó, realmente está indo tudo muito mal. E até começa a ignorar um pouco a imprensa, que começa a fugir e a espancar a realidade, tá? Agora, hora ou outra, a Globo News vem com, assim, com um choque de realidade, de bom senso. Mas é porque está ficando impossível não reportar esta realidade, na minha leitura. E eu acho ainda que a Globo News, por ser majoritariamente de esquerda, não queria estar nessa situação de bater no governo. É que ou eles fazem isto para manter alguma credibilidade para quem ainda leva a sério essa gente, o pessoal do consórcio, ou eles estão realmente decretando o seu fim, né, no médio e longo prazo. Pessoal, é isso. Para mim, o governo Lula acabou. Game over. Nem os maiores passadores de pano estão conseguindo passar pano o tempo todo. Já está começando a ter intervalos de críticas, o que para o PT é o fim, né? É o fim. Coloque nos comentários como que vocês estão enxergando isso, como que vocês enxergam a pesquisa Quest. Eu repercuti ontem nas minhas redes sociais a pesquisa, quer dizer, pela primeira vez a desaprovação superou a aprovação, isso pelo Instituto Quest, que na minha opinião é muito esquerdista. Talvez o cenário seja muito pior do que os números mostrados, mas aqui é uma mera especulação da minha parte, é uma mera opinião. Tá, mas o fato é esse: a casa parece que está caindo, está desmoronando para o governo. Vocês têm essa mesma opinião? Comentem. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Quantas pessoas que fizeram L e que já se arrependeram, mas não necessariamente esse contingente de arrependidos virão para a direita em 2026. Então a gente tem que estourar a bolha para mostrar que a direita é a melhor alternativa, do ponto de vista dos princípios, dos valores morais, da família, na economia, que para mim é a principal ministério de um governo. Se a economia vai mal, o povo se lasca. Então é a principal pasta. E a direita, via de regra, na minha opinião, lida muito melhor, tem soluções muito mais efetivas para a economia do que a esquerda, tá? Então, só que esse povo tem que ter essa noção. Então, vamos sair da bolha. Se gostou do vídeo, também deixa o like. O like, de fato, ajuda a aumentar o engajamento, a fazer com que o conteúdo chegue para mais pessoas. Então, vamos deixar o like aí se vocês gostaram, pessoal. Além disso, te convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82, aqui em cima em vermelhinho está o meu username. Em todas as redes vocês me encontram desta forma. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.